noite. Boa noite. Insegurança no centro de Belo Horizonte. Uma mulher foi baleada durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Foi durante uma tentativa de assalto a uma loja de calçados. O assalto aconteceu a esta loja de calçados da rua Curitiba, bem no centro de Belo Horizonte. 3 homens armados tentaram roubar o estabelecimento, mas foram surpreendidos por policiais militares que faziam a ronda. Durante a fuga, a poucos metros da loja que foi assaltada, os bandidos chegaram a trocar tiros com a polícia. Um dos disparos atingiu uma mulher que estava exatamente nesse ponto. Ela caiu aqui e foi socorrida para o hospital João 23 pela polícia militar. A polícia conseguiu prender 2 criminosos. O terceiro assaltante fugiu por dentro de uma outra loja, também no centro da cidade. Imagens das câmeras de monitoramento da polícia instaladas na esquina onde aconteceu o tiroteio vão ser usadas para tentar identificar o outro assaltante. Rosângela de Paula Ferreira, de 43 anos, passa neste momento por uma cirurgia. Uma perícia foi feita no local. No laudo deve apontar de onde saiu a bala que atingiu a moradora de Belo Horizonte. A Polícia Militar continua atrás do terceiro assaltante. E ainda hoje você confere um vídeo exclusivo feito por um telespectador no momento do resgate. Será enterrado amanhã o corpo do adolescente de 15 anos que morreu durante um treino de Muay Thai na capital. A suspeita é de que o jovem tenha sofrido um AVC. A academia em que o adolescente treinava amanheceu fechada. Um bilhete avisava que o motivo do fechamento era o luto. João Vitor Reis da Paixão, de 15 anos, dividia o tempo livre entre a prática da arte marcial criada na Tailândia e os cultos religiosos. Nas páginas de amigos, em uma rede social, é possível encontrar mensagens emotivas. João Vitor praticava Muay Thai há pelo menos um ano. O jovem se sentiu mal durante um treino e desmaiou. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas com suspeita de AVC. Alunos que participavam do treinamento não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o adolescente desmaiou durante um exercício físico que não envolvia troca de golpes. O corpo de João Vitor vai ser sepultado na tarde desta quinta-feira. A polícia investiga as causas da morte. O diretor do Sindicato das Academias de Minas Gerais, Fernando Antônio Sander, explicou por telefone que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que todas as academias peçam atestado médico antes da prática de qualquer exercício. Durante a consulta, é possível identificar problemas como alteração na pressão arterial e arritmia cardíaca. Porém, ele ressaltou que nem todas as academias exigem a avaliação física. E mesmo nessa avaliação, seria difícil diagnosticar que o jovem poderia sofrer um AVC. Segundo o neurocirurgião do Hospital Belo Horizonte, Marcelo Viana, só exames específicos são capazes disso, como tomografia e ressonância magnética. Um barranco desabou hoje à tarde em Sabará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o banheiro de uma casa que fica na rua Monte Belo foi abaixo com o deslizamento. Outros 2 cômodos da residência ficaram com a estrutura comprometida. Uma viatura dos bombeiros foi deslocada para o local e a Defesa Civil informou que a família será retirada do imóvel, já que ainda há riscos. Ninguém ficou ferida. Depois do incêndio, foi feita hoje perícia no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, em BH. Foram destruídos 150 metros quadrados do 2º andar do prédio. O Museu de Ciências Naturais amanheceu interditado. Peritos estiveram por horas no local para avaliar os danos. A coordenação do museu ainda não sabe quanto tempo será preciso para refazer o que foi perdido. Nós perdemos um tempo do museu. Um tempo de funcionamento do museu que nós não sabemos precisar qual será. De acordo com o coordenador do museu, o incêndio destruiu principalmente o piso e a fiação. Também foram danificados 12 cenários de gesso e aço, uma réplica de caverna, 2 livros que estavam no escritório de Peter Lund e a preguiça gigante, uma das peças mais importantes do museu. A coleção de paleontologia, com cerca de 70 mil fósseis de mamíferos, a mais valiosa das Américas, foi preservada. As réplicas que estão dentro de vitrine, nenhuma sofreu dano. Então, foi muito menos que a gente imaginava. E os dinossauros foram pequenos danos reparáveis facilmente. O fogo começou por volta das 6 horas da noite no 2º andar do prédio. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros, 15 homens e cerca de 15 mil litros de água foram usados para combater o incêndio. A perícia no Museu de Ciências Naturais da PUC foi concluída agora há pouco. Boa noite, Kiwane. O que foi dito pelos peritos?
Boa noite, Monique. Boa noite, Paulo Leite. A perícia esteve, sim, agora à tarde aqui no museu. Informações iniciais apontam que o incêndio foi, sim, provocado por um curto-circuito. Porém, o laudo oficial ainda não foi divulgado e ainda não tem data para ser divulgado. Os fósseis originais não foram danificados, apenas as réplicas, inclusive a preguiça gigante, né, como foi dito há pouco pela Camila. Eu vou conversar agora com o Bonifácio Teixeira, que é coordenador aqui do museu. Boa noite, Bonifácio. Quais os próximos passos a partir de agora? Nós vamos reunir amanhã com toda a equipe de obras, de infraestrutura do museu para estabelecer uma estratégia de trabalho. E a partir daí, definimos um plano e agir imediatamente para que o museu possa retornar a funcionamento o mais breve possível. Os prejuízos, eles já foram contabilizados? Olha, o prejuízo maior que a gente contabiliza é a ausência do museu, de permanecer fechado por algum tempo, privando uma média de 300 a 400 crianças por dia que visitavam esse museu. O prejuízo foi grande, não foi ainda contabilizado, mas o simples fato de não termos perdido nenhuma peça original já minimiza esse prejuízo, porque todo o material perdido é material de relativamente fácil reposição. Agora, peças importantes estavam aí, você disse há pouco aqui para mim, que peças originais, únicas, estavam aí. É um alívio saber que elas não foram danificadas? Sim. Você imagina bem que a coleção, sobretudo de paleontologia, onde nós temos 70 mil peças já tombadas e com novos animais sendo descobertos, o risco de perder essas peças únicas, certo? É um risco muito grande e nada foi perdido, nada foi danificado. Ok, obrigado, Bonifácio. Monique, ainda não tem previsão para a reabertura do museu para visitação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kiwane. Boa noite para você. Você vai ver ainda hoje relatos emocionantes de biólogos e pessoas presentes no momento do incêndio no Museu de Ciências Naturais da PUC. Acidente hoje entre dois ônibus na região central de Belo Horizonte. A batida foi tão forte que um dos veículos atingiu uma loja. Os dois ônibus ficaram com a frente e as laterais destruídas. Este, que faz a linha 1390 Contagem Belo Horizonte, teve até o painel com o letreiro arrancado. No interior, cacos de vidro e marcas de sangue. Este passageiro acordou com o impacto da batida. Na hora você não vê nada, né? Mas aí o pessoal começou a se desesperar, as portas travaram do ônibus, a gente não conseguiu sair. E o pessoal lá de fora falando que era para a gente sair, que estava vazando combustível. O ônibus de viagem teve a frente e a lateral arrancadas. A cabine ficou exposta. Os dois motoristas e um passageiro ficaram feridos e foram levados para o Hospital João 23. Os veículos bateram no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Rua dos Tamoios, no centro da capital. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Com a força da colisão, os veículos subiram na calçada, arrancaram a grade de ferro deste restaurante e atingiram até a laje do comércio. Marilene, que trabalha no restaurante, ficou assustada quando chegou para trabalhar. A gente chega todo dia cedo, aí a gente tem costume de ficar aqui, na portinha aqui sentada, e porque o gerente da gente não tinha chegado ainda, né? E hoje, praticamente todo mundo chegou mais tarde. E se a gente tivesse chegado mais cedo, teria acontecido alguma coisa com a gente, né? Sobe para 14 o número de cidades mineiras em situação de emergência por conta da chuva. Itajubá, no sul de Minas, foi a última cidade a integrar a lista da Defesa Civil Estadual. O ribeirão que corta a cidade transbordou e inundou parte da cidade. Além desses 14 municípios que já decretaram situação de emergência, outros 34 também foram atingidos pelos temporais. 22 pessoas morreram. 9 ficaram feridas. Já são 176 desabrigados e 203 desalojados em todo o estado. 2 idosos se passavam por agentes federais para aplicar golpes no leste do estado. A polícia militar chegou até eles através da denúncia de uma das vítimas. De acordo com a Polícia Militar, Zamir Braga, de 65 anos, e o Biratã Teixeira de Oliveira, de 60, se apresentavam nos comércios da região como agentes federal.
Com eles, a PM apreendeu cerca de R$5 mil em dinheiro, documentos, celulares, cartões de crédito e um bloco de cadastro nacional de empresas do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Se levava essas fichas para o estado do Rio de Janeiro, mais propriamente a cidade do Rio, e lá eles abriam empresas fantasmas utilizando essas fichas. Os 2 homens foram presos depois que um comerciante fez a denúncia. Segundo a vítima, após ser abordado pelos supostos agentes, notou que 2 folhas do talão de cheques foram furtadas. A partir daí, o empresário desconfiou de um golpe e acionou a polícia. Os documentos apreendidos com suspeitos podem ser falsos. Eles estavam muito bem vestidos, foram apreendidos diversos ternos, diversas camisas, gravatas. Às vezes as pessoas têm que solicitar, não tem que ter vergonha de solicitar dessas pessoas que se dizem agentes públicos, né, solicitar documento que comprove a veracidade que eles são realmente agentes, para que não caiam aí nesses golpes. 4 adolescentes trocaram tiros com a polícia depois de roubar um carro em Contagem. Durante a perseguição, eles bateram em um outro veículo. Um dos adolescentes atirou contra os policiais que revidaram. Com a troca de tiros, 2 jovens de 13 e 16 anos foram baleados. Eles foram atingidos no pé e na perna e não correm risco de morte. Uma réplica de pistola foi apreendida com suspeitos. O carro roubado foi recuperado. A seguir, você vai ver que o aeroporto de Confins terá novos acessos num projeto da Infraero. E tudo sobre pensão alimentícia. Os detalhes da lei sobre este assunto. Agora são 7h01, nós voltamos em instantes. Fique aí. Jornal Band Minas. Oferecimento